Olá, mais uma vez bem-vindos ao Ensaio Geral. Eu prometi cumprir, hoje é dia de lançamento de entrevista nova, E a entrevista hoje é com o Ivan Parente. A primeira parte da entrevista com o Ivan Parente, eu gravei essa entrevista com ele, ele ainda estava fazendo A Madrinha Embriagada, já faz algum tempinho. Depois disso ele começou a fazer O Homem de La Mancha, no Teatro Popular do SESI. É um ator que tem uma história longa em musicais, começa ali nos anos 90. Ele fez parte do Teatro Mágico, depois fez Casas de Cazuza, fez a Ópera do Malandro, dirigida pelo Gabriel Vilela. Ele conta tudo isso, fala um pouquinho sobre como foi a passagem do canto para o teatro musical, o que ele teve que correr atrás, fica a dica do que ele teve que correr atrás em termos de acting, as pessoas com quem ele trabalhou. Ele conta coisas engraçadas, coisas emocionantes, é muito bacana. Conta a primeira experiência dele ao fazer Les Mis, como é que foi a experiência com Les Mis, desde a audição até o espetáculo estreado. Eu recomendo que você fique de olho na entrevista, compartilhe com seus amigos, não fique vendo o vídeo sem compartilhar com as pessoas. É legal, a gente compartilha. E outra coisa, assista os outros vídeos. Tem a entrevista com o Jarbas Homem de Melo e a entrevista com a Fernanda Maia. Essas duas entrevistas também em duas partes. E veja os nossos vídeos sobre opinião. A entrevista com o Ivan começa agora. E aí eu comecei a me envolver com o musical. Aí foi quando eu conheci o Jarbas Homem de Melo, que me apresentou a Sandra Ock, que hoje é do Mauaca, né? E me apresentou para o Rodrigo Pita, Daniel Salvi. Eu fui fazer meu primeiro musical em 96, o Pocket Broadway. E dali pra frente só foi musical. Em 96 eu fiz o Pocket, em 98 a gente remontou o Pocket. Depois a gente fez Casas de Cazuza com o Rodrigo Pita, que foi aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. E aí eu comecei a trabalhar com Billy Bond de 2003 até 2012. Trabalhei com o Billy. Fiz o Mágico de Oz, Peter Pan, Pinóquio, A Bela e a Fera e esses. Aí fui pro Dolly, do Miguel Falabella, em 2012. E aí em 2013 o Miguel Falabella me chamou para fazer o The Drowsy Chaperone, que está no SESI agora, A Madrinha Embriagada. 2000. Foi 99 para 2000. Foi ali naquela época do Rent, foi já naquela efervescência do Rent, né? A gente começou a montar, a gente ia ser uma produção dele com o Horácio Brandão. De repente apareceu o produtor do Tom Brasil. O Jay Wecker estava no nosso elenco, né? E aí ele viu a gente, quando a gente começou a fazer esse musical, ele começou a ver, o Jay Wecker falou assim: pai, você precisa investir, mãe, vem ver isso. Eles foram assistir um dia, ficaram loucos, aí resolveram produzir o Casas. E aí entrou a história da Lucinha Araújo, o João Araújo. Eles começaram a se envolver, todo mundo começou a se envolver, frejar. Quando a gente viu, era uma mega produção, produzida pelo Tom Brasil. A gente estreou no Tom Brasil, depois foi pro Canecão. Mas foi isso, então aí o Tom Brasil abraçou a ideia e foi a primeira grande produção nesse nível, com cara de Broadway, produzida por uma grande companhia do Rodrigo Pita, do Rodrigo Pita e do Daniel Salvi. Eu acho que a dramaturgia toda é do Pita mesmo. Ele fez né, do jeito que os cariocas fazem, né? Primeiro ele pegou todas as músicas, estudou o que cada música tinha, um sentimento, o que essa música podia ajudar dramaturgicamente num espetáculo. E essas personagens tinham uma faceta do Cazuza. Tinha como que eu posso dizer, uma personalidade do Cazuza. Se era com drogas, se era com homossexualismo, se era com a vida maluca que ele tinha, se era com a fama, a relação que ele tinha com a fama. E através disso, com as músicas, eles contaram a história. Porque eu nunca tinha trabalhado com um diretor como o Gabriel Vilela, assim, o Rodrigo Pita era meu amigo, né? Tanto o Daniel Salvi também. Então era a primeira vez que eu estava fazendo um espetáculo de uma pessoa que tinha me escolhido para fazer, né? No caso era um bando de gente amiga fazendo um musical,
que foi o Pocket e o Casas. A Ópera do Malandro não. E essa coisa de trabalhar com Vera Mancini, trabalhar com Marcelo Varza, a Ópera do Malandro, que foi um processo mais difícil, porque era um teatro que eu não conhecia, porque foi a primeira vez que eu tive contato com teatro brasileiro, do Chico Buarque, né, que é incrível, assim, e trabalhar com o Gabriel, que já era renomado, né, e trabalhar com esse elenco de feras, assim, eu me sentia um peixe fora d'água, porque eu vinha de musical, e eles vinham, a maioria vinha de teatro, Marcelo Poff, Roberto Rocha, olha essa gente. Então essa chegada no teatro musical do Gabriel, pra mim, até eu brincava com o Gabriel, você tem ideia por que você me chamou para fazer essa peça? Você tem certeza? Acho que como todo mundo naquela época, assim, a gente não tinha ideia muito, assim, muita gente queria ser ator, muita gente queria ser bailarino e muita gente queria ser cantor. Mas os três ao mesmo tempo, acho que ninguém tinha pensado nisso até então. Cada um sabia fazer um pouquinho. Eu sabia dançar porque eu sei lá, por causa da música que me fazia ter um pouco dessa coisa. Não sabia atuar, não era o meu forte. E sabia cantar porque eu tive aula com a Cristina Kasperovich, com a Morgana, não sei se você já ouviu falar, a grande cantora Fada Loura. E tinha tido aula com eles, mas eu não era nada, assim, não sabia falar. Eu comecei a observar que eu tinha que correr atrás. Eu ficava olhando Vera Mancini, Luciana Carnielli, da Coxinha, e falei, meu Deus, como é que eles fazem? Como é que eles fazem isso? Ficava prestando atenção como é que eles faziam. Faz de novo. Eu começava a imitar. Era processo de imitação, né? E claro, eu fui fazer cursos com a Kátia Barros, né? Porque, meu Deus, se eu não fizer algum curso, eu não vou vingar, né? Mas sapateado, essas coisas eu não sou formado. Mas consciência corporal, a gente foi atrás de consciência corporal. E que me ajudou no resto dos musicais que eu fiz até hoje, assim. Mas a Fernanda chama que ela falou assim, eu prefiro ter um ator que dança do que um bailarino que não faça nada no palco. Né? Então aquilo me estimulou muito. E assim, fazer um balé que sabe tempo, você assistiu Dolly? Assisti Dolly. Era balé, né? Tipo, ela estica o pé, Ivan Parente! Estica o pé, Fábio Chihara! Aliás, um elenco que até hoje é memorável. Então a gente correu atrás nesse sentido, nas ribarbas, assim, porque como a gente cantava, a gente, assim, eu não sei se é sorte ou azar, a gente estava sempre empregado. Então não tinha tempo de reciclar. Assim, a gente até conseguia, durante os ensaios, melhorar a dança e tal, mas não conseguia fazer aula. Assim, não consegue fazer aula. Aí sim, né, depois do Gabriel, o Gabriel é aquela coisa, foi no TBC, né, a gente reestreou o TBC, eu fiquei em cartaz com a Ópera do Malandro, com aqueles infernos que me ensinaram muito, e eu fui pra Time for Fun. Time for Fun, Si do Brasil, Les Misérables, 2001. 2000 para 2001, a gente fez os testes em 2000. A gente já ficou meio impressionado nos testes, porque eles chamaram a gente, ia de um em um, eles olhavam, comentavam uma coisa, eles já tinham certeza do que eles queriam, eles sabiam o que eles queriam. A gente, eu não sei, a gente cantava uma música inteira em todos os testes. Eles sabem, 16 compassos, eles sabem o que eles querem. Então eu cheguei lá, do you hear the people sing? Já, obrigado. Saí, não sabia, não tinha, gente, fui muito mal. Em 2 dias eles ligavam para fazer um segundo teste e depois o terceiro teste, que foi uma vivência de musical dentro do espetáculo, que foi já com os diretores americanos. E eles iam fazendo a gente fazer umas coisas muito malucas. Eu disse, gente, eu nunca passei por isso. Mas nada que você falasse assim, nossa, eu tô me sentindo ridículo. Porque às vezes a gente vai nas audições que a gente fala assim, meu Deus, por que eu tô fazendo isso, né? Eles sabiam o que eles queriam as vozes que eles queriam, sabiam os tipos que eles queriam. Era das 10 da manhã às 6 da tarde. A gente não parava um segundo. Se a gente fosse ensaiar, a gente tinha o que fazer. Era andar no giratório, era qualquer coisa, ele tinha hora para chegar, hora para... Nunca tinha passado por isso. Eles estavam lá 40 minutos antes, os diretores. Então eles pediam, cheguem 15 minutos antes de dar a hora. Mas as pessoas não chegavam. Então algumas pessoas chegavam atrasadas, aí não podiam entrar, assim, na próxima vez você não entra. Não entrava.
não entrava. E eles tinham uma conversa com a pessoa depois. Você, vem cá, é isso que você quer para sua vida? Então comece a prestar atenção em horário. O espetáculo chega com uma bíblia. Você sai daqui, entra por aqui, vai por aqui, senta aqui, porque essa hora vai girar o giratório. Se você estiver aqui, você perde o seu pé, ok? Se você virar um pouco para a direita, alguém vai bater uma arma na sua cabeça. Com a chegada do Lemis, mesmo o Rent já era assim. Que já era assim do Brasil. O Rent era tudo igual. A girada da cabeça da Andrea Marquis, que desses cair estrelinha, na Broadway tinha. Era igual. A chegada da Si foi uma surpresa pra gente. A gente não sabia que era assim, né? A gente achava que ia ter uma liberdade. Quando o Lemis chegou, até o Cam dava uma liberdade, né? Tipo, tá bom, se você quiser levantar a caneca nessa hora, você pode levantar. Diga, se for melhor do que eles já fizeram lá, qual foi essa expressão que eu aprendi deles? Olha, se você tiver uma coisa que é melhor do que eles fizeram lá, faça. Se não, faça o que eu pedi. Como nós éramos muito novos e era o primeiro musical, a gente achava que estava aprendendo. Eu acho que talvez para um ator que já estivesse no caminho, tipo, se tivesse 10 anos de teatro e chegasse no Lemis, pode ser que ele tivesse um estranhamento. Assim, não, isso é muito novo, isso eu não sei fazer. Porque é você copiar a marca. Os Thénardiers, eles até criavam, mas era uma marca. Eles tinham que sair na hora de um alçapão, você lembra? Então, e era tudo marcado, não podia fazer nada diferente. Na hora que falava assim, tinha que falar assim. Não podia falar assim. Não. Assim, ok? Não é assim. Entendeu? Pra eles tinha... Tá no ouvido deles, é desse jeito. Mesmo que eles não conhecessem a comédia brasileira, mas posso falar, parecia que eles conheciam. Era incrível. Eles falavam, fala desse jeito, dava certo. Agora, talvez porque nós fôssemos atores inexperientes, talvez a gente não tivesse esse estofo, que de repente seria óbvio pra gente falar assim, né? Mas naquela época não era. E de repente a gente começou a pegar essa técnica, né? Que eles falam que é a técnica de musical, que tem uma bíblia. Você sabe que você tem que pegar o copo tal hora para poder olhar tal coisa, porque a música vai começar a crescer e você vai começar a olhar. Tem todo um trabalho já da música, né? A música foi escrita para isso. A Esther cantando no Lemis parada não era por acaso, entendeu? Não era por acaso. E se eu resolvesse dançar uma polca? Se ficar melhor do que o original, você pode fazer. Mas tinha por quê? Porque se ela ficasse parada, quando uma janela acendesse, você olhava para ela, uma janela acendeu, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? De onde veio essa janela? Essa janela não existia. Entendeu? Então assim, a gente aprendeu que detalhe é tudo.